Olá, você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje vou fazer um vídeo para vocês pegando alguns dos temas que provavelmente, potencialmente, podem cair na prova no exame vestibular da UERJ 2024. Bem, preparei um Canva com esses temas que acreditamos serem os mais prováveis de cair e vou fazer aqui uma aula, um grande resumo com vocês. Antes de tudo, peço que deixe o seu like e, se você gostar do meu trabalho, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Sem mais delongas, vamos compartilhar os nossos Canvas que preparei com carinho para vocês e vamos à nossa aula de hoje. Aí está o nosso Canva inicial, potenciais assuntos, temas que podem cair na prova da UERJ 2024. Vamos aqui ver quais são eles um a um. 200 anos da primeira Constituição do Brasil, a Constituição outorgada de 1824. A seguir, veremos 60 anos do golpe civil-militar no Brasil, a UERJ se posiciona e se posiciona claramente à esquerda. E nós não vamos fazer, digamos assim, vista grossa para isso. Depois veremos 60 anos da lei dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, veremos 40 anos do movimento das diretas já no Brasil. Eu já era nascido e tenho plena, inclusive, consciência disso, que aconteceu em 1984. Depois falaremos do aniversário 80 anos de Chico Buarque de Holanda. A seguir, 30 anos do fim do apartheid, o regime de segregação oficial da África do Sul. Então, veremos 30 anos do Dia dos Povos Indígenas do Brasil, para então falar dos 110 anos do início da Primeira Guerra Mundial. A seguir, falaremos um pouco sobre os 100 anos da morte de Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, e então falaremos dos 70 anos da morte por suicídio de Getúlio Vargas. A seguir, tema bem provável para a prova da UERJ e também do Enem, os 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, que acaba com a ditadura salazarista. Depois, falaremos ainda brevemente dos 220 anos da coroação de Napoleão Bonaparte como imperador da França. A seguir, teremos ainda os 30 anos da morte de Ayrton Senna, para fechar com os 300 anos do nascimento de Immanuel Kant, tema que concorde com a filosofia e também diz respeito à história, sobretudo ao movimento iluminista. Bom, dado esse panorama geral, vamos ver aqui item por item. Preparei apenas um Canva para cada assunto. E aí vamos começar com a Constituição de 1824. O Brasil teve, ao longo de sua história, 7 constituições. A primeira é essa, que faz 200 anos esse ano, a Constituição de 1824, Constituição esta que foi outorgada, e a última, a sétima, é a Constituição que está em vigor no Brasil hoje, a Constituição Cidadã. Mas bem, vamos à Constituição de 1824. Ela estabelecia 4 poderes: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador, que era de uso exclusivo do imperador, no caso, Dom Pedro I, que centralizou o poder político em torno de si. Era uma ditadura, claro, com uma Constituição. Vamos aqui. O poder judiciário era composto por juízes e pelos tribunais. Seu órgão máximo era o Supremo Tribunal, cujos magistrados
eram nomeados diretamente pelo imperador, ou seja, ele tinha controle sobre o poder judiciário. Tinha a função de aplicar as leis e distribuir a justiça, respeitando Dom Pedro I e, em menor grau também, depois, Dom Pedro II, já que essa Constituição valeu por todo o Império. Temos um caso histórico do jornalista Líbero Badaró, que fazia clara oposição ao imperador e foi morto. As investigações do judiciário levavam como mandante da morte de Líbero Badaró o próprio imperador, mas ele mandou parar todo o processo judiciário, porque ele tinha o poder moderador e com ele controlava, inclusive, o poder judiciário. A seguir, tinha o poder legislativo, composto por senadores e deputados. Tinha a função de elaborar as leis do império. Os senadores tinham cargo vitalício, era por toda a vida, também com salário vitalício, e os deputados tinham um cargo por 3 anos. Ao longo do Brasil Império, quem tinha mais o poder legislativo eram o Partido Liberal e o Conservador, que no fundo não eram muito diferentes entre si. A seguir, tínhamos o poder executivo, que era exercido pelo próprio imperador e pelos ministros que ele escolhia. Ficava encarregado da administração pública e de garantir o cumprimento das leis. Esse poder era do imperador. Hoje, a nível federal, no Brasil, cabe ao presidente da República. A nível estadual, aos governadores e a nível municipal, aos prefeitos. Bom, por fim, existia o poder moderador, que contrariava todo o ideal pensado por Montesquieu, que idealizou os 3 poderes de maneira mais equitativa. O poder moderador era de uso exclusivo do imperador e definido pela Constituição como chave mestra de toda a organização política. Estava acima dos demais poderes e era de uso exclusivo do imperador. Dava ao imperador autoridade para nomear ministros, juízes, senadores, demitir os presidentes das províncias, o equivalente aos governadores de hoje, dissolver a Câmara dos Deputados e Senadores, vetar os atos do Poder Legislativo se não agradassem o imperador. Ou seja, com o poder moderador, todo o poder político no Brasil estava concentrado nas mãos do imperador. Em outras palavras, o Brasil do Império era uma monarquia constitucional, porém ditatorial. A última palavra era sempre a palavra do imperador. Vamos ver agora, em 1964, o golpe civil-militar no Brasil. Civil-militar porque dele participaram tanto os militares, indignados, inconformados com o governo de João Goulart e, claro, envolvidos no momento de Guerra Fria, e, claro, civis, a alta burguesia brasileira e também internacional interessada em derrubar o governo de Jango e tudo, claro, o que ele representava. Bom, vamos lá. João Goulart era vice-presidente de Jânio Quadros. Jânio Quadros renuncia depois de 6 meses de governo. De acordo com a Constituição da época, João Goulart, chamado Jango, deveria assumir a presidência. Porém, ele estava na China e isso foi usado contra ele. A oposição, sobretudo encabeçada pela UDN, União Democrática Nacional, que não era tão democrática assim, tentou impedir a sua posse, acusando de ser um perigo comunista. Vocês já ouviram e ouvem isso ainda hoje e muito. Bom, favoráveis à posse de João Goulart, Jango, estavam os legalistas, sindicalistas, profissionais liberais, trabalhadores em geral, pequenos empresários, não todos. A frente legalista era liderada por Leonel Brizola, sogro de João Goulart,
e governador na época do Rio Grande do Sul. Houve uma querela, uma grande discussão, e ela foi mais ou menos resolvida após João Goulart voltar da China e assumir o Brasil num sistema parlamentarista, o que já lhe tirava poder. Em 1963, foi votado um plebiscito, o povo foi às urnas, e João Goulart venceu com ampla margem de maioria, retomando o presidencialismo. Em outras palavras, João Goulart saiu fortalecido nesse momento. Jango adotou uma linha de governo nacionalista, o que não agradava potências estrangeiras, sobretudo os Estados Unidos, e uma política externa independente, com as suas reformas de base. Isso incomodou muito a elite brasileira, os militares do Brasil e uma elite internacional. João Goulart propunha reforma agrária, o que hoje é tido como um palavrão para muitos brasileiros, uma reforma urbana, uma reforma educacional, eleitoral e tributária, taxando os senhores que tinham grandes fortunas, o que hoje é impensável no Brasil. Ele também aprovou a lei da remessa de lucros, limitando que empresas estrangeiras instaladas no Brasil mandassem excessivamente dinheiro ganho no Brasil para as suas sedes, para o seu país de origem. Bom, contra Jango foram mobilizadas marchas da família com Deus pela liberdade, inclusive, infelizmente, com o apoio de boa parte da igreja. Não toda. Havia uma igreja ligada ao movimento dos camponeses pobres, dos trabalhadores pobres. Olha o nome de Francisco Julião, do movimento rural, mas uma parte da igreja aderiu às marchas da família com Deus pela liberdade contra o perigo comunista. Bom, a rebelião militar explodiu em Minas Gerais em 31 de março de 64, com o apoio do civil Magalhães Pinto e do general do Exército Olímpio Mourão Filho, que era comandante do Exército em Minas Gerais. Suas tropas vieram marchando para o Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, e outras unidades militares, São Paulo, Rio Grande do Sul, Guanabara, apoiaram o golpe civil-militar. Sem condições de reagir, João Goulart refugiou-se no Uruguai. Começava a longa ditadura militar no Brasil, que vai até 1985. Esse foi o golpe militar no Brasil, com o apoio norte-americano, que inclusive colocou esquadras de navios no litoral do Brasil para garantir o sucesso do golpe militar. Vamos ver agora, em 1964, também 60 anos, no mesmo ano do golpe militar no Brasil, a gente vai ter os anos das lutas pelos direitos civis dos Estados Unidos. Isso vai acontecer. O presidente americano, Lyndon Johnson, assina a Lei dos Direitos Civis, uma das conquistas mais importantes na história dos Estados Unidos, porque havia uma segregação dos negros em território norte-americano. Estados Unidos é um país de colonização inglesa e lá existia, inclusive, a lei, como colônia inglesa, da proibição do amalgamacionismo, o casamento entre brancos e negros. A nova legislação do presidente Lyndon Johnson tornou ilegal a discriminação com base na raça, na cor, na religião, no sexo ou origem nacional. Então, é uma ampliação dos direitos civis. Além disso, proibiu no país o trabalho infantil, a discriminação em local público, como vemos aqui nessa fotografia da Carolina do Norte, de 1950, em que há um bebedouro para brancos e um bebedouro para negros em território norte-americano. Uma discriminação racial dentro do país. E também
vai aplicar uma lei que proibia a discriminação nas exigências aos eleitores, ou seja, todos passariam a ser votantes. Vamos agora a 1984. Há 40 anos atrás, faz aniversário, pode vir na prova da UERJ e provavelmente virá o movimento das diretas já. Vivíamos aqui o final da ditadura militar, que vai acabar tecnicamente em 1985, no final do governo de João Figueiredo. O modelo político-econômico adotado pelo regime militar, que já durava 20 anos, ficou evidente durante o governo do presidente Figueiredo, que assumiu o Brasil em 1979 como presidente da República. O país havia mergulhado numa das maiores crises de sua história. Lembro disso, inflação galopante, 20% de inflação ao mês, descontrole absurdo. O ministro, um dos ministros, ligados à economia, à fazenda, Delfim Neto, dizia que temos uma inflação controlada de mais de 200% ao ano, que é um absurdo. Bom, isso se refletia, como disse, em elevadas taxas de inflação, assombroso endividamento externo. A dívida do Brasil ficou 21 vezes maior do que era em 64 e um grande déficit público, um caos, o final da ditadura militar em termos de economia e em termos de questões sociais. Desigualdade social enorme no Brasil. Diversos setores da sociedade, nesse momento, reivindicavam uma mudança de rumo para o país. Quando a economia vai muito mal, o restante também, claro, tende a ir mal no país. A crescente onda de descontentamento social foi canalizada pelas lideranças de oposição que se juntaram, fizeram uma coligação em uma campanha a favor das eleições diretas para presidente da República. Essas eleições tentavam aprovar a emenda Dante de Oliveira, deputado que propôs as eleições diretas, acabando com o colégio eleitoral, já que os deputados é que votavam e escolhiam o presidente da República. O povo queria escolher o seu presidente da República. Bom, o que aconteceu nas ruas e nas praças era o povo cantando, gritando em grandes comícios, reuniões populares, com o movimento que entrou para a história com o nome de Diretas Já. Um dos sambas de enredo da época, da Caprichosos de Pilares, dizia: diretamente o povo escolhia presidente. Se comia mais feijão, vovó botava a poupança no colchão. Hoje está tudo mudado. Tem muita gente no lugar errado. Uma assintosa crítica, já possível nesse momento, contra a ditadura militar. O samba fazendo história. O que aconteceu é que o grupo que se opunha às eleições diretas era liderado por Paulo Maluf, do PDS, antiga Arena. Ele foi vencedor naquele momento e houve eleições indiretas, mas com grande pressão popular, quem venceu foi Tancredo Neves. Porém, ele não tomou posse. Teve uma doença e ela se generalizou e em 1985 ele morre. Quem vai assumir será José Sarney, antigo aliado dos militares ao longo da ditadura civil-militar no Brasil também. Mas esse movimento foi importantíssimo para colapsar a ditadura militar no Brasil em 1984. Vamos adiante com mais temas que fazem aniversário e podem ser assuntos dessa prova do Enem. Esse ano, o grande cantor, compositor, artista Chico Buarque de Holanda faz 80 anos. Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque, nascido aqui no Rio de Janeiro em 1944. Ele é cantor, compositor, violonista, dramaturgo, escritor e ator. Muito bom em quase tudo que faz.
eu não entendo ele como um bom cantor, mas me desculpem, tá, a posição. Mas ele é muito bom, como faz, é um grande artista. Considerado, mas como compositor, sensacional. Vamos lá. Considerado por muitos críticos o maior artista vivo da música brasileira. Não vou negar isso. Filho do historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, grande pensador, Chico Buarque revelou-se ao público brasileiro quando ganhou o Festival de Música Popular Brasileira em 1966, com a música A Banda, interpretada por Nara Leão, aí no movimento de música popular brasileira muito forte. Muito incomodou a ditadura militar, lá no próprio tropicalismo. Autoexilou-se na Itália, com sua esposa na época, que era Marieta Severo. Lá ele viveu durante 15 meses. Muitas das suas músicas, como, por exemplo, Cálice, é uma letra metafórica. Cálice lembra o cálice que o sacerdote, que o padre usa na missa católica para consagrar ali o sangue de Cristo. Mas ele fala o cálice aqui, fazendo uma alusão à terrível ditadura militar no Brasil. Então, afaste de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, fazendo alusão às atrocidades feitas na ditadura militar ao longo dos seus 21 anos. As suas músicas foram censuradas pela ditadura, na grande maioria das vezes, mas em 1984, no movimento das diretas já, que citamos aqui, quando ele tinha 40 anos, ele teve uma participação extremamente ativa. Vai Passar é uma dessas músicas e também, pelas tabelas, foram ícones da campanha pelo fim da ditadura. E cito aqui uma outra canção dele, Apesar de Você, Amanhã de Ser Outro Dia, fazendo novamente crítica aos ditadores militares. Essa música foi censurada pelo SNI e coisas do tipo. Em 1970 e liberada somente em 78, quando a ditadura já dava sinais de crise. Coloquei aqui um CD, pode procurar no YouTube, sugiro que ouça, O Cronista, de Chico Buarque. Todas as músicas aqui citadas, Vai Passar, Gente Humilde, Fantasia, Pelas Tabelas, Geni e o Zeppelin, sensacional, Bye Bye Brasil, Cio da Terra, Pivete, são músicas interessantes porque é o Chico Buarque cronista, mas veja o Chico Buarque político. Tem um desse aqui, que é o político. Não perca esse CD. Chegamos, então, agora a os 30 anos do fim do movimento do apartheid da África do Sul. Aqui deveria ter uma imagem de Nelson Mandela, mas acabei perdendo. Tudo bem, vamos assim mesmo. Desde os séculos XIX, a África do Sul era dominada por um governo representante de minoria branca inglesa, que venceu os holandeses na Guerra dos Boers em 1898. Os brancos eram apenas 19% da população sul-africana. Eles promoveram a independência política do país, porém, impuseram ao país um regime de segregação racial oficial, chamado apartheid, segregando os próprios negros. Era um regime racista, que foi aprovado em 1948. Porém, esse movimento apartheid vai ficando muito desacreditado ao longo do século XX. Em 1950, foi criada na África do Sul a Lei de Registro da População, que era a pedra angular da política do apartheid, que legalizou a discriminação no país. A lei dividiu os sul-africanos em 4 grandes grupos: brancos, africanos, negros e índios. Esses termos foram escolhidos para fazer cumprir a política de segregação racial. Um negro, para trabalhar em um bairro de brancos, tinha que ter o passe law, um documento do governo, para trabalhar para o branco.
Em 1991, já com grande pressão internacional antirracista, o presidente branco Frederic de Klerk deu início às reformas democráticas e, em 1994, portanto, há 30 anos, após eleições multirraciais, Nelson Mandela, que no ano anterior, 1993, havia recebido o Prêmio Nobel da Paz, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Então, em 1994, há 30 anos, a gente vai ter o fim do apartheid. Lembro dessa época, quando a África do Sul era proibida, inclusive, de participar de eliminatórias para a Copa do Mundo de Futebol e mesmo das Olimpíadas de Verão. Então, a África do Sul sofreu sanções, inclusive no campo desportivo. Chegamos agora a 1994, quando teremos aqui o Dia dos Povos Indígenas do Brasil. Vou explicar por quê. Essa data foi criada pela ONU em 1994 e marca a luta dos povos originários, não se fala mais índios. Cuidado com a redação, o termo índio não vai te favorecer e não é bem visto pelos próprios povos originários do Brasil. Marca, então, a luta desses povos pela sua existência, a luta por seus territórios, pela preservação da natureza, pela garantia dos seus direitos, pelo reconhecimento deles na Constituição. O Dia dos Povos Indígenas é celebrado anualmente em 19 de abril. Antes se falava em Dia do Índio. Por favor, não falemos mais isso. Procura celebrar a diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil. Essa data pode ser também entendida como um convite para entender e conhecer a diversidade da cultura indígena, um momento para questionar o combate a estereótipos. O nosso último presidente dizia que o índio do Brasil está melhorando, está se civilizando, está quase como nós, como os brancos. Um absurdo. Misericórdia, não reproduza uma coisa dessa. Torna-se, então, esse momento um momento para entender a luta indígena pela demarcação das suas terras, pode ser também uma oportunidade para entender as violências que essa população sofre em todo o país. Acho que é interessante trocar com vocês, é um assunto muito atual, a PL 490 de 2007, que fala do marco temporal. O marco temporal defende que os povos originários só têm direito a uma terra se já estivessem ocupando essa terra quando da promulgação da última Constituição do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Ou seja, qualquer terra que não tenha uma documentação que prove a ocupação pretérita, ela pode ser questionada, o que compromete muito a luta dos povos originários e de todos os seus defensores. É um grande problema para todos nós também. O marco temporal foi agora aprovado pela Câmara dos Deputados, uma Câmara dos Deputados extremamente reacionária que o Brasil elegeu, que nós brasileiros elegemos, o que é um grande desserviço para os nossos povos originários. Davi Copenaua, Ailton Krenak estão sempre se manifestando em relação a esse grande problema que os nossos povos originários, junto conosco, agonizam no Brasil de hoje. Vamos adiante para mais uma data aniversariante. Temos agora a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e, portanto, faz agora 110 anos. Não creio que seja um tema muito forte para cair, mas é uma data de aniversário e vamos chamar a atenção aqui. O estopim da guerra começou quando do assassinato, muitos de nós, a maioria sabemos disso, do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro,
e da sua esposa em Sarajevo, em território da Sérvia. O assassinato de Francisco Ferdinando e sua esposa acabou provocando a reação militar da Áustria, do Império Austro-Húngaro, que controlava a região da Sérvia, politicamente. Devido à política de alianças, vários países vão se envolver, então, numa reação em cadeia e vai começar a Primeira Guerra Mundial. Em nosso canal, fiz alguns vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, de um lado teremos a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, de Francisco Ferdinando, a Turquia e também a Bulgária. E do outro lado teremos França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, Sérvia, Japão, a Itália, que trocou de lado, Portugal, Romênia, Estados Unidos, que entra na guerra em 1917, e o Brasil, que também entrou na guerra bem tardiamente, além da Grécia. A guerra entre os dois blocos durou cerca de 4 anos e deixou mais de 10 milhões de mortos, um número absurdo. Nessa guerra foram usadas novas tecnologias, como metralhadoras, lança-chamas, gás mostarda, projéteis explosivos, aviões e submarinos foram inventados e usados nessa guerra aí pela primeira vez. Aqui eu mostrei 2 momentos da guerra. O primeiro momento, em 1914, em uma guerra de avanços, e aqui, em 1915, 16 até 17, a guerra de trincheiras, sobretudo no front ocidental e principalmente entre franceses e alemães. Aqui eu mostro tropas francesas em uma trincheira na Primeira Guerra Mundial. Chegamos agora aos 70 anos da morte por suicídio de Getúlio Vargas. Bem, Getúlio Vargas governou o Brasil de 1930 a 45. Fiz vídeo no canal explicando isso também, estará disponível para vocês. E depois de 1951 até 54, quando do seu suicídio em 24 de agosto de 54. Getúlio tinha como opositores os membros da UDN, principalmente Carlos Lacerda, já aqui citado durante as questões da ditadura militar no Brasil. Ele, Lacerda, foi vítima de um atentado de morte, mas quem morreu foi o seu amigo, o major da Aeronáutica, Rubem Weiss. As investigações, conduzidas pela própria Aeronáutica, levaram como o assassino a Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas. A UDN aproveitou o ensejo e multiplicou os ataques a Getúlio, que fazia um governo bastante populista, que agradava trabalhadores, aumentos salariais, coisas do tipo. João Goulart, já citado aqui, foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, inclusive. Isso teve amplo apoio pela imprensa antigetulista e também das Forças Armadas, especialmente da Aeronáutica, não só dela. Getúlio recusava-se a deixar o cargo presidencial, embora estivesse cada vez mais isolado e sem condições de reagir. Ele dizia que só sairia do Palácio do Catete quando o Rio era a capital do Brasil, morto. Ele afirmou isso antes do seu próprio suicídio. Decidiu, então, tomar uma atitude drástica. Escreveu uma carta-testamento, bastante famosa, onde ele diz que sai da vida para entrar para a história e, em seguida, suicidou-se com um tiro no coração. A morte de Vargas comoveu grande parte da população, virou o jogo. E aí, Carlos Lacerda, temendo as reações populares, fugiu do país. Foi um covarde nesse momento, podemos dizer assim. Depois ele volta para o Brasil e vai apoiar o golpe militar de 64, que citamos aqui, que faz 60 anos. Chegamos agora a um movimento que faz 50 anos esse ano. Em Portugal, a Revolução dos Cravos, que acabou
com a ditadura salazarista, um dos temas mais prováveis, na minha opinião, para cair na prova da UERJ e também no Enem. Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar, em 1932, assumiu a presidência do Conselho de Ministros. A partir de então, conduziu o país como chefe de Estado até 1968 e morreu pouco depois de sair do governo, já muito doente. O regime ditatorial, que ele chamava de Estado Novo, só que da extrema-direita fascista portuguesa, foi a ditadura mais longa de toda a Europa. Nem a de Francisco Franco na Espanha durou tanto, que vai de 1933 até 74, ou seja, ela persistiu ainda depois da sua própria morte. O movimento dos trabalhadores foi severamente controlado pela ditadura fascista de Salazar em Portugal. Bom, o movimento contra a ditadura salazarista foi dirigido por capitães do exército português, mas teve amplo apoio popular. As pessoas, as mulheres sobretudo, colocavam nos fuzis, no cano dos fuzis dos soldados, uma flor vermelha. Por isso, a gente vai chamar de Revolução dos Cravos, porque punham um cravo no fuzil dos soldados que faziam oposição ao governo de Salazar. Portugal, depois dessa revolução, ainda assim, viveu um governo de forte instabilidade, em função também das diversas posições entre os militares que derrubaram Salazar, uns mais à direita, outros mais à esquerda. A questão é que, depois do fim da ditadura extrema-direita, fascista, salazarista em Portugal, vai acontecer o movimento das liberdades, das independências das colônias portuguesas, como, por exemplo, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau e outras mais. Esse movimento vai também acontecer porque Portugal retardou ao máximo o fim da exploração das suas colônias. É claro que depois o próprio governo português pediu desculpa pelas suas colonizações, inclusive no caso do Brasil. Esse é o movimento da Revolução dos Cravos, que acaba com a ditadura, então, fascista, salazarista em Portugal. Chegamos agora aos 30 anos da morte de Ayrton Senna da Silva, um grande desportista que faleceu na curva Tamburello, na Itália, quando corria em Bolonha. Bom, o que acontece? Ele foi um piloto de Fórmula 1 bastante famoso, nascido em 1960, foi campeão da Fórmula 1 três vezes, em 1988, 1990, 1991. Grande corredor. Nas chuvas, era, digamos, inigualável. Sua morte aconteceu quando houve um problema na barra de direção da sua Williams, ele bateu no muro e aí veio a óbito. Promoveu uma grande comoção nacional a sua morte e ele é reconhecidamente um dos maiores desportistas do Brasil. Ele, inclusive, tinha trabalhos com movimentos sociais, com ONGs, que atendiam e atendem até hoje. Sua irmã, Senna, segue dando vida ao trabalho do irmão e atendem crianças, sobretudo crianças carentes. É uma data que pode ser considerada os 30 anos da morte de Ayrton Senna. Chegamos agora aos 300 anos de nascimento de Immanuel Kant, que pode cair na prova do Enem e pode, claro, cair na prova da UERJ, puxando aí para uma história do iluminismo. Vamos ao Immanuel Kant. Em 2024, comemoramos 300 anos do aniversário de nascimento de Immanuel Kant. Na Alemanha, o aniversário foi em 22 de abril, já houve grandes festas, exposições, a Alemanha parou, tá? Eventos
uma grande cerimônia, Königsberg, a cidade onde ele nasceu, parou para festejar os 300 anos do nascimento desse que é tido como o maior filósofo do iluminismo de todo o século XVIII. Suas ideias revolucionaram a filosofia e, certamente, é o maior nome do iluminismo. Sua obra mais famosa, A Crítica da Razão Pura, aqui na nossa estante, claro que está, é considerada um marco na história da filosofia. Kant continua sendo um dos maiores e mais importantes pensadores de todos os tempos. Havia para ele 4 questões fundamentais. O que posso saber? Não podemos saber tudo para Kant. Podemos saber o fenômeno que se revela para nós. O que devo fazer para Kant? Devo fazer aquilo que é o meu dever. Devo fazer o bem como meu dever. O que posso esperar? Posso esperar que o homem faça o seu melhor. Kant vai dizer: como poderíamos viver em sociedade se nenhum homem fosse confiável? Se todos roubassem, se todos mentissem, se todos trapaceassem, se todos traíssem ou enganassem. E ele vai também falar o que é o ser humano. O ser humano é um ser que com seu primeiro elemento é a dignidade. Tema bom para discutir, argumento para a redação. O primeiro valor do homem, para Kant, é a dignidade. Kant vai dizer, justificando a dignidade humana e os direitos humanos de maneira não religiosa. Talvez por isso seja tão criticado por teólogos ainda hoje. Para Kant, embora ele não fosse um ateu, era um protestante pietista, ele quer explicar o mundo não com Deus, mas filosoficamente e com a razão, embora ele faça a síntese do pensamento racionalista e empirista do mundo moderno. Esse foi o nosso passeio com diversos temas que podem cair na prova da UERJ ou depois na prova do Enem, porque fazem aniversário esse ano. Espero que você tenha gostado de nosso trabalho e voltaremos aqui em Aprendendo a Filosofar. Estou produzindo um pouco menos de vídeos porque estou envolvido com o mestrado, isso me toma muito tempo e aí eu estou diminuindo um pouco a produção de vídeos, mas não abandonaremos o nosso público. Bom, um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e nos encontramos aqui em breve em Aprendendo a Filosofar. Tchau, tchau, e que nosso bom Deus vos abençoe. Paz e bem.